Olá, meus queridos do 8º ano, bom dia, tudo bom? Prontos para mais uma aula? Maravilha, nosso assunto hoje será conto, que é um gênero textual, né? Tá logo no início lá da apostila, na página 15, tá? Então peguem a apostila, já deixem aí para depois das explicações nós fazermos as atividades, beleza? Então qualquer dúvida, já sabem, vão lá no particular ou no privado, coloquem a mensagem e a gente vai se falando, tá? Então vamos lá. Vamos lá, galerinha, vamos ver aí o que é conto, né? Então, o conto caracteriza-se como uma modalidade narrativa. Então, durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e contamos diferentes histórias. Quem não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, dentre outras, dentre tantas outras, né, que a gente escuta desde criancinha. Então, essas histórias, elas fazem parte de um tipo de texto chamado narração, que a gente também já falou em aulas passadas aí sobre os elementos da narração e da narrativa, né? Então, o termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Então, como qualquer outro texto narrativo, o conto tem esse objetivo de contar algo que pode ser verdadeiro ou não, né? Então, por ser uma narrativa, ele não pode deixar de ter esses elementos essenciais. Então, sabemos que a história, que é a ação, são contadas por alguém, que é o narrador, que acontece num determinado lugar, que é o espaço, numa determinada época, que é o tempo, com alguns intervenientes, que no caso são os personagens, e destinam-se a alguém que escuta ou lê, no caso, narratário. Gente, creio eu que vocês nunca devem ter ouvido, né, o termo narratário. Mas quem é narratário? Nada menos que nós, os leitores. Então, esses elementos são essenciais num conto. A ação, o narrador, o espaço, o tempo, os personagens e nós, os leitores ou narratário aí, para vocês terem a frase, ou melhor, a palavra aí no vocabulário de vocês, né? Então, o conto, ele caracteriza-se por ser uma narrativa curta. Então, a diferença do conto em relação às outras narrativas, aos outros textos narrativos, é justamente isso. Trata-se de uma narrativa curta, no qual o espaço e o tempo são bem reduzidos, como também apresenta poucos personagens, né? Ou poucas personagens, como queiram falar. Tá? Então, o que caracteriza um conto é justamente o fato dele ser uma narrativa curta, com espaço e tempo reduzido e com poucos personagens, ok? Então, vamos ver a estrutura de um conto. Então, a gente vai identificar num conto a introdução ou apresentação, que constitui o início da história a ser narrada. Então, nesse momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens, na maioria das vezes, o tempo e o espaço. Depois vem a complicação, ou seja, o desenvolvimento, que representa a parte em que se desenvolve o conflito. O conflito é o momento em que algo começa a acontecer. E nós, como leitores, ficamos surpresos, né, à espera do que está por vir. Em seguida vem o clímax, que é o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer, né, podendo ser aquilo que esperamos ou não. E por fim vem o desfecho ou a conclusão, né, que revela o final da história, a solução para o conflito, sendo que esse fim poderá ser de vários modos: triste, alegre, surpreendente, engraçado, né, até mesmo trágico. Então, muitas vezes a gente está ali lendo um conto ou qualquer outro gênero textual e a gente cria aquela expectativa de um final feliz, né? A gente sempre espera um final feliz. E nem sempre o final é assim. Muitas vezes a gente até fica chateado ou frustrado por conta disso. Bem, então, exemplificando o que eu estou falando para vocês, eu trouxe aqui o conto A Princesa e a Ervilha, né, que é de Hans Christian Andersen. E aí a gente vai conseguir identificar todos esses elementos dos quais eu falei para vocês aqui. Então, vamos lá. Havia
uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade, de modo que se dedicou a procurá-la no mundo inteiro, ainda que inutilmente, pois todas que via apresentavam algum defeito. Princesas haviam muitas, porém não podia ter certeza, já que sempre havia nelas algo que não estava bem. Assim, regressou ao seu reino cheio de sentimento, pois desejava muito uma princesa de verdade. Então, esta parte representa a introdução da história, pessoal, né? Ou seja, temos ali a apresentação dos fatos, temos ali também o espaço, né? O local ali, o reino, que é onde a história acontece ou vai acontecer. Então, a gente tem a introdução da história. Em seguida, nós temos assim: certa noite, uma tempestade horrível. Certa noite caiu uma tempestade horrível, trovejava e chovia a cântaros. De repente, bateram à porta do castelo e o rei foi pessoalmente abrir. No umbral havia uma princesa, mas, santo céu, como havia ficado com o tempo e a chuva. A água escorria pelo seu cabelo e roupas. O seu sapato estava desmanchando. Apesar disso, ela insistia que era uma princesa real e verdadeira. Bom, isso vamos saber logo, pensou a rainha velha. E, sem dizer uma palavra, foi ao quarto, tirou toda a roupa de cama e colocou uma ervilha no estrado. Em seguida, colocou 20 colchões sobre a ervilha e sobre eles 20 almofadas, feitas com as plumas mais suaves que se podia imaginar. Ali teria que dormir todas as noites a princesa. Então, nesta parte, constatamos a complicação, pois algo de novo aconteceu. Mas será o que ocorre depois? Ou melhor, mas será o que ocorre depois disso? Algo mais emocionante ainda? Será que com tudo isso a princesa ainda perceberá? Então a gente tem aí o complicador da história. Na manhã seguinte, perguntaram-lhe como tinha dormido. Oh, terrivelmente mal, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos toda a noite. Vá-se lá saber o que havia nessa cama. Encostei-me com algo tão duro que amanheci cheia de dores. Foi horrível. Então, aqui percebemos o clímax, ou seja, o momento de maior expectativa, né? Continuando. Ouvindo isso, todos compreenderam que se tratava de uma verdadeira princesa, já que havia sentido a ervilha através dos 20 colchões e 20 almofadões. Só uma princesa podia ter uma pele tão delicada. E assim, o príncipe casou com ela, seguro que sua era uma princesa completa. A ervilha foi enviada a um museu onde pode ser vista a não ser que alguém a tenha roubado. Aqui, finalmente, se percebe que se trata do final. E para a alegria de todos, um final feliz, né? Então, o príncipe achou a tão desejada princesa verdadeira e a ervilha utilizada para descobrir isso foi colocada em um museu. Ok, pessoal? Então, aqui é um exemplo aí, né, de conto, onde a gente tem uma introdução, um desenvolvimento, uma complicação, né, um complicador, um clímax e um desfecho, ok? Aqui nós temos a ilustração da historinha, né, do conto e o final feliz, como todo mundo espera, beleza? Então, vamos às atividades, vou colocar aqui no grupo as páginas, né, do exercício e qualquer coisa me chamem lá no particular, né, para tirar as dúvidas. Beijos, vamos às atividades.